Entre todos os personagens citados na Bíblia, existe um nome envolto em silêncio, mistério e poucas palavras, mas que atravessou milênios despertando perguntas profundas. Enoque. Diferente de reis, profetas ou guerreiros, ele não construiu cidades, não liderou exércitos, não deixou discursos registrados. Ainda assim, a Bíblia afirma algo extraordinário sobre ele. Enoque andou com Deus e não experimentou a morte. O que isso realmente significa? Foi uma metáfora? Um símbolo espiritual? Ou algo que escapou à compreensão humana? Neste vídeo vamos analisar quem foi Enoque, o que os textos bíblicos dizem, o que a história e a arqueologia revelam, e onde termina o fato e começa o mistério. Para entender Enoque, precisamos voltar milhares de anos, ao período conhecido como mundo antediluviano. Segundo a tradição bíblica, esse era o tempo anterior ao dilúvio de Noé. Uma era marcada por longas genealogias, vidas extremamente longas e sociedades ainda em formação. Enoque teria vivido aproximadamente entre 3.000 e 4.000 anos antes de Cristo. Geograficamente, os textos apontam para a região da antiga Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Considerada por muitos estudiosos o berço das primeiras civilizações humanas. Era um mundo de mitos, tradições orais, observação dos céus e tentativas humanas de compreender o divino. A Bíblia menciona Enoque de forma breve, mas extremamente significativa. No livro de Gênesis, capítulo 5, está escrito: Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou. Apenas isso. Nenhuma descrição detalhada, nenhuma explicação adicional. O Novo Testamento volta a citá-lo na carta aos Hebreus, dizendo que, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. A mensagem central é clara. Sua vida foi marcada por comunhão com Deus, e seu fim foi diferente de todos os outros. Fora da Bíblia tradicional, Enoque aparece em outros textos antigos, especialmente no chamado Livro de Enoque. Esse livro não faz parte do cânon bíblico da maioria das tradições cristãs, mas era amplamente conhecido no mundo antigo. Fragmentos do livro de Enoque foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, descobertos em Qumran no século XX. Isso comprova que esses escritos circulavam entre comunidades judaicas muito antes da era cristã. O texto descreve Enoque como alguém que recebeu visões, revelou mistérios celestiais e advertiu sobre corrupção e julgamento. Historicamente, esses relatos refletem a mentalidade espiritual e simbólica do mundo antigo, onde céu, terra e divino eram vistos como profundamente conectados. Ao longo dos séculos, a história de Enoque gerou inúmeras interpretações. Alguns estudiosos veem sua transladação como um símbolo de elevação espiritual, uma vida tão alinhada ao divino que transcendeu a linguagem comum. Outros interpretam como uma tradição oral usada para ensinar sobre fé, obediência e intimidade com Deus. Há ainda correntes que associam Enoque ao papel de escriba celestial, alguém que observa, registra e transmite conhecimento. É importante lembrar, essas interpretações são hipóteses, não afirmações comprovadas. Entre os textos antigos que mencionam Enoque, nenhum é tão impactante quanto o chamado Livro de Enoque, um conjunto de escritos atribuídos, simbolicamente, a esse personagem enigmático. Nele, Enoque não é apenas um homem justo, mas alguém convidado a ver aquilo que estava oculto aos demais. Em um dos trechos mais conhecidos, o texto afirma: E eis que os céus se abriram diante de mim, e fui levado a ver moradas santas, onde os justos habitam. O livro descreve Enoque sendo conduzido por anjos através dos céus, observando estrelas, ciclos do tempo e leis que governariam a criação. Para o mundo antigo, esse tipo de linguagem não era literal, mas profundamente simbólica. Representava conhecimento, revelação e proximidade com o divino. Um dos aspectos mais curiosos do livro de Enoque é a atenção dedicada aos céus. O texto descreve estrelas que obedecem ordens, calendários precisos
e ciclos que jamais falham. Em um trecho, lemos: observei os caminhos das estrelas, como nenhuma abandona seu curso. Para muitos estudiosos, isso reflete o fascínio das antigas civilizações pela astronomia. Enoque surge então como uma figura simbólica, aquele que contempla a ordem do universo e reconhece uma inteligência por trás dela. Não um cientista no sentido moderno, mas um observador atento do cosmos e de seus padrões. A Bíblia resume a vida de Enoque em poucas palavras, mas extremamente profundas. Enoque andou com Deus. No pensamento hebraico antigo, andar não significa apenas caminhar, mas viver em alinhamento. Significa decisões, escolhas, valores. O livro de Enoque amplia essa ideia dizendo: meu espírito foi arrebatado e caminhei com os vigilantes da verdade. Essa linguagem aponta para uma vida marcada por busca, disciplina e escuta. Enoque não é descrito como perfeito, mas como alguém que escolheu permanecer atento ao divino em um mundo cada vez mais corrompido. Além da Bíblia e do livro de Enoque, tradições judaicas posteriores também preservaram sua memória. No misticismo judaico, especialmente em textos como o terceiro livro de Enoque, ele é associado à figura de Metatron, um ser elevado, escriba celestial, guardião do conhecimento. Essa associação não é histórica, mas simbólica. Representa a ideia de que Enoque teria se tornado um mediador entre o céu e a terra. Uma forma poética de expressar como sua história cresceu e se transformou ao longo das gerações. É essencial lembrar: nenhum desses textos comprova, de forma científica, uma ascensão literal ao céu. Eles pertencem a um mundo simbólico, onde visões expressavam verdades espirituais, não eventos mensuráveis. A arqueologia confirma a existência dos manuscritos, mas não os acontecimentos descritos. E essa distinção é importante, porque preserva o valor do mistério sem transformá-lo em afirmação absoluta. Talvez a história de Enoque nunca tenha sido apenas sobre não experimentar a morte. Talvez ela exista para nos lembrar de algo ainda mais profundo. Em um mundo antigo, marcado por violência, ruído e ruptura, os textos preservaram a memória de um homem cuja vida foi resumida em uma única escolha: andar com Deus. Não como um evento extraordinário, mas como um caminho diário, uma postura diante do tempo, do céu e do silêncio. Os manuscritos não explicam para onde Enoque foi, nem como esse encontro aconteceu. E talvez seja exatamente aí que o mistério encontra seu propósito, porque algumas histórias não foram escritas para serem resolvidas, mas para permanecerem ecoando. Enoque desaparece dos registros, mas sua pergunta permanece viva, atravessando gerações. O que significa hoje caminhar em sintonia com o divino? Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Em breve, novas histórias sobre Enoque, seus escritos e os mistérios que cercam o mundo antigo serão reveladas por aqui. Até o próximo silêncio.